apresentação. Sou Gilmar, estagiário do curso de Licenciatura em Sociologia pela UFSM, modalidade EAD, no Polo da Universidade Aberta do Brasil de Gramado. Na sequência, teremos uma videoaula de Sociologia. Videoaula 1, Sociologia, Movimentos Sociais, MST e a Reforma Agrária. Então essa videoaula é complementar ao capítulo 22, Ocupar, Resistir, Produzir, a questão da terra no Brasil, do livro didático Sociologia para Jovens do século XXI. Esta videoaula está de acordo com as orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, ciências humanas e suas tecnologias, no eixo temático Política e Sociedade, no tema Política e Movimentos Sociais e o subtema Movimentos Sociais no Brasil. Está de acordo também com a BNCC, com a competência 1, nas ciências humanas e sociais aplicadas ao ensino médio, competências específicas e habilidades. Em relação às habilidades da BNCC, acredito que esteja bastante próxima da habilidade 101 e da habilidade 306. Quem tiver interesse em ler a competência 1 e essas habilidades citadas, é só parar o vídeo e fazer a leitura. Estão citadas aqui na apresentação. Então agora, dando continuidade, vamos assistir um pequeno trecho do documentário do MST, A Luta é pra Valer. Eles simplesmente fazem isso, entram num lugar e falam assim, agora é a gente que manda aqui, acabou, ninguém entra, eles simplesmente invadem e pronto, e acabou, não tem lei, né? Não está atirando ainda nas pessoas, mas isso pode acontecer a qualquer momento. Eles chegam atirando. Eles colocam caseiro, filho de caseiro, mulher de caseiro, trancam no quarto, fazem sequestro, trancam no quarto, queimam tudo. Eu tenho uma proposta. Animal. Porque a imprensa precisa parar de reconhecer o MST como movimento social. A imprensa tem que reconhecer que o MST é uma organização criminosa. Um monte de fazendeiros inocentes, gente boa, né, que fica lá sendo recebido por esse grupo de terroristas nas fazendas que chegam com foices, com enxadas para matar todo mundo. E o pessoal não tem como. E não podemos deixar que se marginais, um gorrinho vermelho na cabeça, intitulado MST, barbarize os proprietários rurais. Neste momento cabe um questionamento. O que assistimos? Trata-se da realidade ou discurso de ódio para a desconstrução do movimento social MST e com isso a tentativa de deslegitimação da sua luta por reforma agrária? Bom, diante da situação, vamos ver o que nos dizem as professoras de Sociologia de uma videoaula do Instituto Federal de Rondônia. Vamos então para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mais conhecido como MST, que tem um foco nas questões do trabalhador do campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária, tá bom? Esses movimentos no Brasil, ele prevaleceu historicamente com a desigualdade do acesso à terra, consequência direta de alguns problemas sociais que ocorreram na história. Isso mesmo. E aí, no Brasil, né, prevaleceu historicamente uma desigualdade desse acesso à terra. Então, a partir disso é que surge o movimento dos sem terras, com esse propósito de tentar diminuir aí essa desigualdade, né, os grandes latifúndios, né? Então, é consequência direta de uma organização social patrimonialista e patriarcalista ao longo dos séculos, né, predominando o grande latifúndio como sinônimo aí de grande poder, tá? É fundamental reforçar que a questão agrária no Brasil tem algumas raízes históricas que não foram resolvidas até hoje. Lá do início, a invasão, dominação, quando os portugueses chegaram aqui. Depois houve a doação das Sesmarias pelo rei de Portugal aos seus amigos. Tivemos um período de mais ou menos 400 anos de escravidão, com grande concentração de latifúndios nas mãos de poucos proprietários. Com a independência em 1822, predominou a lei do mais forte com extrema violência, não se mexeu na estrutura fundiária. Com a Lei 601, a Lei de Terras de 1850, as terras passaram a ser adquiridas somente pela compra, ou seja, só quem tinha muito dinheiro. Ou seja, resumindo,
nas mãos da elite, mantendo a concentração fundiária no Brasil. Para contribuir com a argumentação da nossa videoaula, vamos assistir um trechinho do vídeo no canal Tese 11, Desigualdade e Propriedade Privada no Brasil. Primeiro, o contexto. A luta de esquerda no Brasil sempre teve o eixo da reforma agrária e a reorganização territorial. Isso desde 1500, quando esse território foi invadido pelos portugueses e colonizado para a exploração da natureza, dos povos originários e dos povos traficados para serem escravizados e explorados aqui. O latifúndio é um dos grandes alicerces da desigualdade e do desenvolvimento do capital no Brasil. Só que a lógica latifundiária não é simplesmente rural. Aqui cabe a gente falar do alicerce do latifúndio, que é a propriedade privada. Apesar de, na Constituição de 1988, nós termos ali direitos garantidos, um outro inciso da Constituição, que é o direito à propriedade privada, efetivamente impede esses primeiros direitos de serem efetivados. Especialmente porque o Estado e as ferramentas do Estado, como a força policial, que mais se preocupa com a defesa da propriedade do que das pessoas, lembrando também a escassez de trabalho preventivo pela polícia no Brasil, porque a gente sabe que o Estado coloca o direito à propriedade privada acima dos demais. Isso atrapalha tudo, porque o Brasil que conhecemos hoje já foi criado em cima de títulos artificiais de propriedade privada da terra, na base da expoliação direta, de rentismo e exploração da natureza como commodities, reservas, e que até hoje sustenta processos de enriquecimento capitalista bastante financiarizados. Só que aí esse inciso complicadíssimo aí da Constituição é seguido por um outro, que fala da função social. E a ideia da função social da propriedade, pelo menos nos padrões de hoje, ou seja, o das reformas, para não confundir com reformismo, isso é outra coisa, traz um parâmetro legal para as lutas que, no seu potencial completo, são bem, mas bem revolucionárias. É na base da função social que a gente faz a ocupação de terra, de prédio, de lote, de tudo quanto é propriedade que não está cumprindo essa função. A direita e uma galera desinformada chama isso de invasão, mas na verdade se trata de fazer cumprir o que o Estado, em sua formação capitalista, não faz cumprir. Se a gente fosse depender totalmente do Estado para fazer reforma agrária ou para garantir o direito à moradia, a gente estaria numa situação muito, mas muito pior do que a de hoje. E é por isso. Dando continuidade à nossa argumentação, essa figura que a gente está vendo nessa apresentação, nesse slide, obtido em socioambiental.org, nada mais é do que a demonstração dos números escandalosos no Brasil em relação à concentração fundiária, em que em torno de 2% dos proprietários detêm mais da metade ou próximo da metade das áreas de terra utilizada para a agricultura no Brasil. Então, uma estrutura que vem se mantendo ao longo dos séculos e que, enquanto não houver uma reforma agrária verdadeira, ampla, popular, vai se manter essa situação. Bom, dialeticamente é o que a gente viu lá no início da videoaula, com aquelas opiniões, aqueles depoimentos em relação à luta do MST pela reforma agrária. Como se dá de fato a luta pela reforma agrária no Brasil? Quais são os métodos do MST para a democratização do acesso à terra? Vamos adentrar um pouquinho nesses detalhes. E para isso, então, vamos assistir mais um trechinho do documentário do MST, A Luta é pra Valer. O movimento Sem Terra nasceu para conquistar 3 grandes objetivos da classe trabalhadora. E não vai arredar a pé a alcançar esses 3 objetivos. O primeiro grande objetivo é transformar a realidade, é ser um instrumento, uma ferramenta para organizar e formar a classe trabalhadora. Então o projeto popular é chamar o povo brasileiro para pensar, discutir, elaborar e depois lutar por um país que a gente defende como o país do nosso sonho, das nossas necessidades, daquilo que a gente acha que é o ideal para o nosso país. Essa sociedade é dividida em classes. De um lado, a minoria que tem os meios de produção, do outro lado, a maioria que é explorada por essa minoria. Como que essa minoria controla essa maioria? Ou pela força, ou pela cooptação. Cooptação significa o quê? Que essa maioria passe a pensar igual à classe dominante. Se vocês olharem, toda noite no Jornal Nacional, no intervalo, quem assiste TV ali, sempre tem a propaganda do agronegócio. Fundamos o MST em 1984, no dia 25 de maio de 1985, após o encontro nacional e após nós termos realizado nosso primeiro Congresso Nacional do Movimento, que foi em janeiro de 1985, em Curitiba, no Paraná, nós tomamos decisões importantes naquele primeiro congresso. E uma das decisões na tática de luta pela terra no Brasil foi lá que nós aprovamos de realizar, então, as grandes ocupações dos latifúndios improdutivos do nosso país para pressionar pela realização da reforma agrária no nosso país. O que
que a reforma agrária traz? Ela traz desenvolvimento, ela traz diversidade, ela alimenta muita gente, dali vivem várias famílias, enfim, né? Então, a reforma agrária, em primeiro lugar, é a distribuição da terra. Ela também é criar uma condição digna no campo, que a gente possa ter acesso à habitação, saúde, educação, enfim. Mas, aonde tem a terra repartida, nos municípios que tem as terras repartidas, é um município que tem muito desenvolvimento, porque gera muita comida, gera impostos, as pessoas consomem, as pessoas compram, enfim, né? Então, reforma agrária, isso a gente dizer, é desenvolvimento, não é atraso. E na Constituição brasileira está escrito lá, de 88, toda terra que não cumpre a função social, ela deve ser destinada à reforma agrária. E é essas terras que nós temos ocupado, que nós temos pressionado o governo, para que desaproprie e passe para as famílias que precisam dela. O latifúndio é aquela terra que não cumpre a função social e está lá abandonada, tem 2, 3 cabeças de gado em 200 hectares. Latifúndio é grande extensão de terra. Então tem o latifúndio que é improdutivo e tem o latifúndio que é produtivo. A esses nós dizemos que são as áreas do agronegócio. O agronegócio é um sistema de produção e tudo está em função do negócio. O agronegócio não tem diversidade. É aquele que tem monocultura, que produz só soja, só milho, só celulose. E ele é embasado na grande concentração da terra, nas altas tecnologias, que emprega pouquíssima gente. Ele tem alta produtividade? Tem, mas ali não gera emprego. Porque 2, 3 pessoas, às vezes, cuidam de 1000 hectares de terra. Aí agarrou-se aquela missão, mas todos diziam que era loucura, sozinha sem madurar a gruda e ter que fazer a reconstrução. Juntando pedaços de pano, caixotes, ou pregos, botões. O povo não precisa ter medo da reforma agrária. E a reforma agrária é para dividir as terras concentradas e o latifúndio, que não é justo que uma pessoa tenha 10.000 hectares, 200.000 hectares, mais de 1 milhão de hectares. Isso não é justo, porque a terra é um bem da natureza, um dom de Deus. Ninguém fez terra. Então a terra não devia ser uma mercadoria como ela é hoje. Então no vídeo a gente percebeu que foi mencionado a função social da propriedade, conforme a Constituição Federal de 1988, que lá no seu artigo 186 diz que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Inciso 1. Aproveitamento racional e adequado. Inciso 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Inciso 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Inciso 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, toda propriedade que não cumprir simultaneamente esses critérios estabelecidos em lei, na Constituição, então está disponível para que seja feita a reforma agrária. Bom, ainda que falte muito a ser feito para que realmente tenhamos uma reforma agrária no Brasil,
Alguns exemplos já estão aí para ser observados, testemunhados a olhos vistos, e que inclusive proporcionam novos paradigmas, novas possibilidades por meio da reforma agrária. E uma delas é a produção de alimentos de forma orgânica, de forma agroecológica, alimentos saudáveis dentro da perspectiva da biodiversidade, preservação da biodiversidade com a produção de várias espécies de alimentos. Dentre os novos paradigmas possibilitados pela reforma agrária, como já foi mencionado, está a defesa e a prática da agroecologia. E nesse caso aqui que a gente retirou um print de uma postagem da página do MST, em que quando era monocultura de cacau em uma determinada região, havia um problema de plantas daninhas, plantas invasoras que estavam destruindo a monocultura de cacau. Quando essa área foi destinada à reforma agrária, então o MST conseguiu superar esse problema por meio da agroecologia e a biodiversidade presente nessas áreas de reforma agrária. Aqui também mais uma imagem extraída da página do Face do MST, que ilustra esses novos paradigmas possibilitados pela reforma agrária no que diz respeito à ligação campo-cidade, a união entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade. Registra uma ação desenvolvida, uma ação solidária desenvolvida pelo MST, agora nesse período de pandemia, que já distribuiu gratuitamente em torno de 30 mil marmitas de comida para pessoas em vulnerabilidade social em Curitiba e arredores, desde o início da pandemia da Covid-19. Então, uma ação solidária realizada pelo MST, graças aos produtos, aos alimentos produzidos pela reforma agrária. Por fim, então, não confundir a luta e resistência dos oprimidos com a violência e massacres causados pelos opressores. Uma pequena reflexão e lembrar mais uma vez a importância de lutar, construir a reforma agrária popular para o Brasil. Obrigado.